Continuando então a nossa aula, agora o assunto é inconsciente. Por que eu penso o que penso e sinto o que sinto? Jung explicou pra gente que consciência é o que conhecemos e inconsciência é tudo aquilo que ignoramos. É aquilo que está oculto. O inconsciente pode ser o dessa existência ou pode ser aquela marca, aquela memória de nossos antepassados que o próprio Jung chamou de inconsciente coletivo. É um tipo de memória que tem ali arquétipos e tem alguns instintos também. O que seriam arquétipos? Imagens antigas sobre alguns temas, algumas ideias que nós temos e que nós temos por causa da nossa experiência enquanto espécie. Então, em determinados momentos da história, algumas histórias e algumas explicações sobre diversos assuntos, como a origem do universo, a existência de Deus, da justiça e diversos outros conceitos e ideias, por a nossa espécie ao longo da história ter repetido essas ideias e histórias, foi gravando no nosso inconsciente e coletivo essas ideias. Nós temos então, através dos símbolos, um resgate dessas ideias. A gente começa a resgatar através da cruz, do chefe de família, da figura messiânica e diversos símbolos, tanto na forma de pessoas ou escritos ou esculpidos, um resgate de imagens bem antigas que nós experimentamos ao longo da história. O inconsciente, ele está sempre rodando, entre aspas, para utilizar uma linguagem da informática, em segundo plano. A gente não percebe que tem informações sendo processadas a todo momento, por isso que é em segundo plano. E consome algum tipo de energia do nosso organismo, esse inconsciente. E diversos processos acontecem aí sem a gente perceber, tanto no presente, quando a gente está conscientemente falando, por exemplo, sobre um assunto, está rodando o meu inconsciente, alimentando de informações o meu consciente. Eu não penso, como a gente tinha falado anteriormente, sobre todas as palavras, nem sobre todas as letras. Eu não penso, a gente não pensa sobre os assuntos em si, a gente simplesmente fala, a gente não pensa sobre os movimentos que fará ao dirigir, a gente simplesmente faz. Os sonhos, a gente não controla sonhos, ali a gente está bem inconsciente. A gente está inconsciente em diversos graus enquanto dorme. Quanto mais profundo é o nosso sonho, nosso sono, mais profundo a gente mergulha no nosso inconsciente. Então, a gente tem histórias em comum em diversos povos, se a gente for através dos estudos históricos, a gente vai perceber que em diversas culturas diferentes nós temos símbolos muito parecidos, histórias que dizem respeito ao mesmo assunto, à mesma origem, em épocas diferentes. A gente utiliza mitos em épocas diferentes para colocar então para fora aquilo que tem no nosso inconsciente. Nós expressamos de diversas formas na arte, na escultura, na contação de histórias, na construção da arquitetura. A gente coloca aí até nas narrativas sociais, nas palavras, na contação de histórias, o nosso inconsciente coletivo, que são memórias bem antigas. O inconsciente aparece na forma de sonhos, nos atos, nas palavras, nos hábitos repetidos, nos afetos, nas motivações, nas palavras. Quantos de nós temos, por exemplo, nas relações um tipo de padrão? Esse padrão vem lá do nosso inconsciente. Por exemplo, eu tenho mudanças de humor repentinas. De onde vêm essas mudanças de humor repentinas? Não é repentino, é algo que simplesmente a gente não percebe, ou seja, é inconsciente. Ah, eu acordei de mau humor. Não, a gente não está se dando conta, não está em contato, não tem a clareza
sobre o motivo que fez com que eu acordasse de mau humor. Eu tenho ansiedade, às vezes me dá uma ânsia, uma ansiedade, uma agitação do nada. Não é do nada, a gente apenas não tem consciência. A gente vai falar mais pra frente sobre a origem de alguns tipos de comportamentos que vêm daí do inconsciente. Os nossos comportamentos e doenças seriam então formas de o nosso organismo entrar em contato com aquilo que a gente ignora, com aquilo que a gente reprime, que a gente joga para lá para baixo, lá para o nosso inconsciente. O que a gente então conhece, a gente domina. Aquilo que a gente ignora ou reprime, nos domina. Isso também é Jung. Quando o inconsciente quer se exprimir e a gente reprime, a gente coloca então no nosso corpo. Aí, o nosso corpo sofre. Tem uma frase que é mente sã, corpo são. Quando a nossa mente está bem, ela mantém o equilíbrio do corpo. O corpo está em equilíbrio. Quando a nossa mente não está bem, o nosso órgão de impacto, aquilo que recebe o raio, digamos assim, dos excessos, das repressões, daquilo que a gente ignora, daquilo que a gente quer fugir, de todas as coisas que a gente não gosta muito de enxergar, o nosso corpo acaba absorvendo como uma forma de escape, de extravasar uma energia ou simplesmente fazer com que a nossa consciência tome contato de que algo que existe lá dentro precisa ser mexido.